estamos finalizando, mas estamos chegando já na etapa final aqui das razões que, na verdade, se demonstram muito irracionais, na verdade, né? A razão sétima aqui, por exemplo, eu vou comentar isso aqui, ele diz que rejeita a doutrina adventista sobre habitantes de outros mundos e inteligências extraterrestres que supostamente observam o juízo investigativo. Ele tenta atacar duas coisas aqui com o mesmo tiro, né? O juízo investigativo e a crença em outros mundos habitados com pessoas inteligentes. Bem, a questão do juízo investigativo não vamos ter como abordar aqui também, porque é muito ampla, mas, repito, em nossos canais, se você colocar juízo investigativo nos buscadores, você encontra material sobre isso. Com relação à questão dos extraterrestres, deixa eu mostrar uma parte de uma apresentação que eu tenho aqui em Prezi e tem em meu canal também. Se você colocar no meu canal Extraterrestres, você encontra essa palestra, ok? E isso que eu vou mostrar aqui é parte dessa palestra. Em primeiro lugar, tentando, de novo, né, lidar com o argumento do espantalho, alguns tentam fazer parecer que nós, adventistas, cremos naqueles ETs de Hollywood, né? De pele verde, com antena na testa, ou coisa parecida, né? Não tem nada a ver com isso, né? Vamos então à Bíblia, o que ela diz sobre os verdadeiros extraterrestres. E por que extraterrestre? Porque não é da Terra, né? Gênesis 1:1 afirma que Deus criou o mundo no princípio, logo Deus não pertence a este mundo. O mesmo é dito de Jesus, em Hebreus 1:2. A Trindade, portanto, é apresentada nas Escrituras como eterna, sem princípio nem fim, e não está incluída entre os seres criados. Portanto, em termos, né, a Trindade seria além da Terra, ou extraterrestre, como queiram, né? Além disso, Hebreus 1:14 informa que os anjos são espíritos ministradores. Anjos existiam, sem dúvida, antes de os seres humanos serem criados. Está em Jó 38:7, porque é dito que os anjos cantavam quando Deus lançava os fundamentos da terra. Então eles existem antes da Terra, não são terrestres ou terráqueos, né? O próprio Lúcifer pertencia a essa categoria antes de ter se rebelado do céu, sendo expulso para a Terra, Apocalipse 12:7-9. Em Gênesis 3:24 é dito que os anjos foram encarregados de cuidar da entrada do Jardim do Éden após a queda. Fica claro, então, que os anjos não são almas de mortos, né? De humanos mortos, como alguns ensinavam no passado aí, pois são mencionados na Bíblia antes mesmo de ter havido a primeira morte. Como Lúcifer e 1/3 dos anjos foram lançados na Terra, este planeta é o único lugar do universo onde existem duas categorias de seres criados que estão em rebelião contra o seu Criador. Logo, este é o único planeta onde existe a morte, e isso é fundamental para entender as diferenças entre as concepções, a concepção bíblica de ETs e a concepção corrente aí no mundo dos filmes de Hollywood e coisa parecida, né? Veja só, além da divindade e dos anjos, a Bíblia menciona ainda outros seres que não pertencem ao nosso planeta. E aí eu cito de novo Jó 38:7 e também Jó 1:6-7 e 2, verso 1. A gente lê o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde você vem? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, faltou um T maiúsculo aí, né? De rodear a terra e passear por ela. O lugar da reunião não era a terra, porque Satanás veio de lá. Os seres humanos não têm acesso ao céu. Então, quem eram esses filhos de Deus mencionados no verso 6? Também não eram anjos, porque anjos estão sempre perto de Deus, porque eles habitam o céu. Então, eram filhos de Deus que vieram de um outro local, não eram seres humanos, e foram participar dessa reunião cósmica ali com Deus. Interessante isso, né? 1 Coríntios 4:9 diz que os seguidores de Cristo se tornaram um espetáculo ao universo, tanto a anjos quanto a homens. A palavra grega aí para espetáculo é teatron, de onde a gente traz a tradução para teatro, né? Portanto, a Terra está sendo observada por anjos e por homens. Quem são esses homens? Quem são esses antropós, esses seres humanos, esses seres que estão observando a Terra como se ela fosse um espetáculo? Não estão aqui, portanto. Efésios 3:15 diz que toda a família, tanto no céu como sobre a terra, toma o nome do Pai. Hebreus 11:3 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Outras traduções trazem universo, enfim, o vasto universo, né?
Enfim, eu poderia mencionar mais coisas, tem textos de Ellen White também que vão na mesma direção do que a Bíblia sugere nesses textos aqui, e afirmo, né, que nós não cremos, não temos essa convicção com base apenas nos textos de Ellen White. Como vocês puderam ver, nós temos base bíblica. Não há, assim, muitos textos que detalham o tema, mas há textos que dão margem suficiente para que nós creiamos que existem mundos além do nosso, habitados por seres não caídos. É o que a gente chama de seres que não caíram em pecado, né? Mundos ainda no estado de perfeição. Alguns chegam até a entender que a parábola das ovelhas representa mais do que apenas aqueles que se desgarraram de Deus aqui na terra. Veja só que interessante, na parábola é dito que o pastor deixa 99 ovelhas no local seguro e vai em busca daquela que se extraviou. A pergunta é, neste mundo, na terra, habitada pelo mal, pelo pecado, existe algum local seguro onde o pastor possa deixar as ovelhas ali e ir em busca de uma extraviada? Alguns, levando em consideração isso, entendem que a terra, além dos pecadores, é óbvio, mas a terra, aquele mundo pelo qual Deus morreu, né? Jesus morreu, poderia muito bem representar essa ovelha desgarrada. Jesus deixa as 99 seguras, os bilhões de mundos seguros, e vem em busca daquele que se perdeu, daquele que se extraviou. Portanto, a crença, e mais uma vez, não é uma crença unicamente adventista, né? Conheço outras pessoas de outras denominações que têm a mesma concepção de que, sim, existem mundos criados, não caídos, e que seria um tremendo desperdício de espaço criar um universo com bilhões e bilhões de galáxias, bilhões, trilhões de sóis e sistemas solares, e apenas um planetinha localizado ali numa das extremidades da Via Láctea conter vida criada, né? Então, é basicamente isso. Não sei se os colegas querem complementar alguma coisa com respeito a esse tema. Eu queria, Excelência. É muito interessante a expressão Bene Elohim que você utilizou, Bene Elohim, que é a expressão filhos de Deus, e é muito interessante que quando chega no livro de Jó, as pessoas, não, aqui é uma referência aos anjos. Aí quando chega no livro de Gênesis, no capítulo 6, não, aqui é uma referência aos filhos de Deus, aqui são os descendentes de Sete, né? Não é os descendentes, não são anjos, porque tem uma religião, não vou mencionar, mas que acredita que os anjos desceram e tiveram relações com as mulheres e tiveram os nefilim. É uma viagem que a turma tem por aí. Mas a mesma expressão, Bene Elohim. E ali em Gênesis, o cristianismo tradicional entende ser os descendentes de Sete, os filhos de Deus. Ou seja, seres que não são anjos. Aí a mesma expressão é usada em Jó, Bene Elohim, não, aqui são anjos. É muito interessante, eu gosto de uma abordagem que tem no livro de Apocalipse, eu consigo vislumbrar algo muito interessante aqui no Apocalipse capítulo 12, porque fala de duas expulsões de Satanás do céu. No capítulo 12, verso 1, diz, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tal, e aí depois ele vê um dragão, no verso 3, viu um outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando da expulsão da saída de Satanás do céu, quando ele arrasta a terça parte dos anjos. Ele foi expulso, ele saiu do céu. Mas ele, como a gente viu no livro de Jó, tinha acesso ali a estar em reuniões como representante da terra, não como representante legal, mas por usurpação, porque era para Adão estar nessa reunião, e não Satanás. Mas Deus, de onde você vem? Não, estava passeando até. Ele vem como representante de Deus. Você observou Jó? Sim, mas ele te serve por causa disso e disso. Só para encurtar essa história, Jesus Cristo, quando resgatou o planeta Terra, quando tem reuniões hoje no céu, e vamos falar sobre a Terra, Jesus se levanta e diz, eu sou o representante. Graças a Deus por isso. Nós temos hoje um representante que resgatou esse planeta, mas era para ser Adão. E os outros mundos que Deus criou deveriam estar ali. Agora, olha o que diz o Apocalipse. Satanás, então, ele sai do céu levando a terça parte dos anjos. Mas aí agora, no verso 7, fala de outra batalha. Diz assim, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, também batalharam o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem se achou no céu lugar deles. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, aqui está a chave, porque eu entendo ser uma segunda expulsão. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação
e a força e o reino de nosso Deus. Quando é que a salvação veio? Através da morte de Cristo. E o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos irmãos foi derribado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. É exatamente o que acontece no livro de Jó. Então, Satanás ia até o céu e ficava acusando. E agora, quando Cristo morre, ele é definitivamente expulso. Tipo assim, você não é mais o representante aqui. Agora tem um representante que resgatou Jesus Cristo. Então ele é expulso definitivamente dali como representante da terra. E aí o texto, por isso que o texto diz assim, agora está chegada a salvação e o reino do nosso Deus, porque o acusador dos irmãos que acusava de dia e de noite foi expulso. Aí o verso 11 e 12, olha que interessante, diz assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua própria vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Peraí, os anjos não habitam, não é com Deus? Essa expressão aqui, céus, é uma referência ao universo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam sobre a terra e o mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, foi expulso, agora não é mais o representante da terra, agora ele sai com raiva, porque ele não pode ir mais na reunião, e ele vem direto para a terra, onde agora ele está circunscrito, ele não pode mais ir para outros lugares, e ele vem para a terra, e o texto diz assim, agora alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, nos céus. Porque se fosse uma referência aos anjos, diria alegrai-vos, ó anjos. Mas o texto fala alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora vocês da terra, fiquem atentos, porque Satanás, agora que ele não é mais o representante, ele desceu com ira, porque ele sabe que falta pouco tempo para ele, vai tentar destruir o quanto ele puder de seres humanos. Mas o texto é muito interessante quando fala alegrai-vos, ó céus, como uma referência a todo o universo, e vós que neles habitais. Não é uma referência apenas aos anjos, porque se fosse só aos anjos, diria aos anjos, alegrai-vos, ó céus e anjos, e não vós que neles habitais.